Olá! Na aula de hoje, nós faremos uma análise de estruturas. Hoje, determinaremos forças em treliças pelo método dos nós. Na aula de hoje, nós vamos definir o que é uma estrutura de engenharia e o que é uma treliça. Hoje, nós estudaremos apenas treliças planas e identificaremos as forças nos membros da treliça usando o método dos nós. A partir da nossa análise, nós vamos discutir sobre elementos de força zero numa treliça e distinguir treliças estaticamente determinadas, indeterminadas e instáveis. Nas aulas anteriores, nós estudamos o equilíbrio de um corpo rígido ou de um sistema de elementos conectados tratado como um único corpo rígido. O objetivo, ao estudar o equilíbrio de um corpo, era determinar as reações do sistema que mantinham o corpo em equilíbrio. Para isso, nós traçamos o diagrama de corpo livre do sistema, identificando todas as forças externas agindo no mesmo, inclusive as reações incógnitas, determinadas a partir das equações de equilíbrio de força e momento. Na aula de hoje, nós iniciaremos nossos estudos sobre estruturas, e o objetivo é determinar as forças internas na estrutura, isto é, as forças de ação e reação entre os elementos conectados. Para determinar essas forças internas, nós precisamos desmembrar a estrutura e analisar o diagrama de corpo livre separado dos elementos individuais que compõem a estrutura. Mas o que é uma estrutura de engenharia? Uma estrutura de engenharia é qualquer sistema de elementos conectados usado para suportar cargas ou para transferir forças. Estruturas de engenharia podem ser categorizadas como treliças, pórticos ou máquinas, e seu estudo está diretamente relacionado ao estudo de equilíbrio de corpos já abordados em aulas passadas. O procedimento básico para estudar os componentes de uma estrutura envolve isolar os membros da estrutura e construir seu diagrama de corpo livre, sendo essa etapa fundamental para analisar estruturas estaticamente determinadas. Na aula de hoje, nós vamos estudar treliças planas. Uma treliça é uma estrutura formada por elementos retilíneos conectados por juntas localizadas nas suas extremidades e são usadas para suportar cargas. Exemplos de treliças envolvem telhados e pontes. Nós dizemos que uma treliça é plana quando situa-se num único plano. Em telhados e pontes, as treliças podem ser consideradas planas, pois é usado um conjunto de treliças colocado em cada lado da estrutura. Nesse caso, essas treliças podem ser analisadas como treliças planas. Em pontes, por exemplo, o peso do pavimento e dos veículos é transferido aos nós superiores das duas treliças planas pelas vigas cruzadas. Em telhados, a carga do telhado é transmitida para os nós superiores da treliça por uma série de terças. Em ambos os casos, como as forças aplicadas e as forças desenvolvidas em cada membro da treliça atuam num único plano, as treliças são bidimensionais. O elemento básico de uma treliça plana é o triângulo, uma estrutura composta por 3 barras unidas por pinos em suas extremidades. Quando uma carga é aplicada aos nós desse triângulo, a treliça deforma-se muito pouco sob as cargas aplicadas, e a única deformação possível envolve as pequenas alterações no comprimento de seus elementos. Nós dizemos, portanto, que essas 3 barras conectadas dessa maneira constituem uma treliça rígida. Rígido, significando que a treliça não entra em colapso quando sujeita a cargas. Esse não é o caso, por exemplo, de uma treliça constituída de 4 elementos. Se uma carga for aplicada em B, essa treliça sofre uma grande deformação e perde completamente sua forma original. Assim, uma estrutura formada por 4 ou mais barras unidas por pinos constitui uma estrutura não rígida. Nós podemos adicionar 2 elementos à treliça triangular básica, ou quantos mais forem desejados, e obter uma nova treliça também rígida. Sempre que for possível construir uma treliça dessa maneira, nós dizemos que essa é uma treliça simples. Note que uma treliça simples não é necessariamente composta somente de triângulos. Dizer que uma treliça plana é rígida significa que esta mantém a sua forma quando removida de seus suportes ou quando um dos suportes é livre para deslizar, como nessa figura. Já nessa figura, a treliça é dita composta,
e a falta de rigidez interna é compensada por uma reação externa extra dos suportes. Nenhuma dessas treliças é uma treliça simples. Note que elas não podem ser construídas adicionando dois elementos ao elemento triangular básico. A importância das treliças simples reside no fato de ser fácil verificar se a treliça possui rigidez interna e é estaticamente determinada. Se há mais elementos que o necessário para evitar o colapso da treliça, então esta é dita estaticamente indeterminada, e os elementos adicionais não necessários para manter o colapso da treliça são chamados de redundantes. Essa treliça, por exemplo, é uma treliça simples e estaticamente determinada. Já essa treliça é instável, porque a treliça vai colapsar quando estiver sujeita a uma carga no nó D. Essa treliça é estaticamente indeterminada, pois há mais incógnitas que equações independentes de equilíbrio. Há também uma outra diferença entre as diferentes treliças estaticamente indeterminadas. Quando há mais apoios que o necessário para garantir uma configuração de equilíbrio, como nesse caso, então os apoios extras constituem uma redundância externa. Já se a treliça possui mais elementos internos que o necessário para evitar seu colapso quando removida de seus suportes, então os elementos extras constituem redundância interna. A análise de uma treliça deve ser feita de forma bastante cuidadosa. Diversas suposições são feitas na análise de forças em treliças. Primeiro, assume-se que os membros da treliça são conectados apenas em suas extremidades. Segundo, assume-se que a conexão é feita por pinos sem atrito. Na realidade, os elementos podem ser parafusados, soldados ou até rebitados a uma placa de reforço. No entanto, a experiência tem mostrado que modelar a conexão como um pino ideal sem atrito é uma idealização aceitável do ponto de vista da engenharia, desde que o eixo de todos os elementos interceptem-se num único ponto. Terceiro, assume-se que a estrutura da treliça é carregada apenas em seus nós. E quarto, assume-se que o peso de cada elemento é desprezível. A consequência dessas hipóteses é que todos os elementos da treliça podem ser tratados como elementos de barra. Isso facilita enormemente a análise desse tipo de estrutura. Em geral, essas hipóteses admitidas refletem apenas idealizações de estruturas reais, mas fornecem um resultado suficientemente preciso e bastante próximo do observado na prática. As barras que formam as treliças, em geral, são capazes de sustentar altas cargas axiais, mas não podem suportar momentos ou cargas laterais. Carregar as treliças somente em seus nós faz com que todas as barras sejam carregadas apenas axialmente. Como assume-se também que não há atrito nos pinos, não há momentos atuando nas extremidades das barras. Logo, todas as barras são elementos de duas forças. Portanto, de forma mais simples, uma treliça consiste num conjunto de elementos de duas forças conectados por pinos sem atrito, e as forças agem ao longo das linhas que conectam os pinos. Como os elementos de treliça são geralmente retilíneos, as forças atuam ao longo dos elementos da treliça. O método dos nós é utilizado para determinar as forças nos elementos de uma treliça, como essa aqui. A ideia do método é que, se a treliça inteira, considerada como um único corpo rígido, está em equilíbrio, então cada parte da treliça também está em equilíbrio. Assim, é possível determinar as forças internas em cada membro da treliça fazendo um diagrama de corpo livre para cada nó. Como cada elemento da treliça é um membro de duas forças, a linha de ação da força é conhecida e todas as forças são concorrentes nos nós da treliça. As equações de equilíbrio de forças podem ser usadas para determinar a intensidade dessas forças internas. Em geral, a análise inicia num nó onde exista ao menos uma carga conhecida e não mais do que duas incógnitas estejam presentes. Como há duas equações de equilíbrio de forças disponíveis, essas duas incógnitas podem ser determinadas. O método consiste em analisar sistematicamente cada nó da estrutura e usar as equações de equilíbrio para determinar passo a passo a força em cada elemento da treliça, passando por cada nó da estrutura. Note que as forças saindo dos nós representam forças de tração nos elementos de barra de treliça.
e as forças em elementos diferentes devem ser condizentes com a terceira lei de Newton de ação e reação. Uma vez que todas as forças tenham sido determinadas, é conveniente sumarizar os resultados na figura original, indicando quais elementos estão sob tração ou compressão e listando a magnitude das forças em cada elemento. Note também que as equações de equilíbrio da estrutura completa já estão contidas nas equações de equilíbrio dos nós. Isto é, se todos os nós estão em equilíbrio, então a treliça como um todo também está em equilíbrio. Uma consequência é que as reações dos suportes podem ser determinadas durante a solução do equilíbrio de cada nó da estrutura, e as equações de equilíbrio da estrutura como um todo podem ser usadas para checar a solução. Por outro lado, as equações gerais de equilíbrio do corpo podem ser usadas para primeiro determinar as reações e facilitar o início do método dos nós, para determinar as forças internas em cada membro da treliça. Visto o método, é mais fácil entendê-lo com um exercício. Nesse exercício, nós temos uma treliça simples carregada por uma força de 4 kN e pede-se todas as forças de reação nos suportes e as forças em cada elemento da treliça. Aqui está a minha treliça, apoiada por um pino em B e por um apoio deslizante em A, carregada aqui no nó C por essa força de 4 kN. Um diagrama de corpo livre da treliça inteira tratada como um único corpo rígido revela a força de 4 kN, as reações dos apoios, e para essa estrutura no plano XY eu tenho 3 equações de equilíbrio e 3 incógnitas, Bx, By e Ax. Posso usar as 3 equações de equilíbrio para determinar essas incógnitas. Uma maneira fácil nesse caso é somatório de momentos em relação a B elimina essas duas forças, me fornece diretamente A. Um somatório de momentos em relação a A elimina AX e BY, que também concorre em A, me fornece diretamente BX. E aí, conhecidos AX e BX, um somatório de forças em Y me dá BY diretamente. É isso que está escrito aqui embaixo. Determinadas as forças de reação na treliça, agora eu quero determinar as forças em cada elemento da treliça. Eu vou usar o método dos nós. Para isso, eu vou fazer um diagrama de corpo livre de cada nó da estrutura e representar todas as forças atuando nesses nós. Lembre-se que as forças das barras são direcionadas ao longo dos elementos da treliça. Então, TAB está ao longo de AB, TAC ao longo de AC e TBC ao longo de BC. Aqui eu tenho a força externa sendo aplicada e as forças de reação que já foram determinadas. Esse ângulo φ eu conheço, porque eu conheço os catetos da minha treliça. φ é o arco tangente de 2/4, 26,57 graus. E aí, para cada nó dessa estrutura, eu tenho duas equações de equilíbrio disponíveis. Lembre-se que para cada nó eu tenho um sistema de forças concorrentes, duas equações de equilíbrio, somatório de forças em duas direções. Começando aqui pelo nó C, somatório de forças em Y me dá o TBC, somatório de forças em X me dá o TAC. Veja que eu estou admitindo que todas as forças nas barras são de tração. Ao resolver as equações de equilíbrio para o nó C, eu tenho que TBC é 8,94 kN e TAC menos 8 kN. Então, esse sinal de menos indica que essa força TAC age no sentido contrário, portanto, a barra TAC está sob compressão. Para que minha resposta fique clara, eu vou indicar, portanto, TBC 8,94 kN, uma força de tração, TAC 8 kN, uma força de compressão. Na sequência, falta determinar TAB. Se eu escolher o nó A, um somatório de forças em Y me mostra que o TAB é zero. Determinados TAB, então eu determinei as três forças nos três elementos dessa treliça. Veja que eu posso checar as minhas equações de equilíbrio calculando o somatório de forças em X aqui no nó A, para checar o valor dessa reação, e o somatório de forças em X e Y para checar o valor dessas duas equações.
Sumarizando os resultados pedidos, eu tenho as reações AX 8 kN para a direita, BX 8 kN para a esquerda, BY 4 kN para cima. TAB é um elemento que não tem força, um elemento que nós dizemos de força zero. TAC é um elemento sujeito a 8 kN com pressão. TBC 8,94 kN tração. E aqui estão todas as respostas pedidas. É comum encontrar condições especiais na análise de treliças. A primeira condição é quando uma terceira barra é adicionada a dois elementos colineares para manter o alinhamento dos dois elementos. Nesse caso, verifica-se que a força F3 deve ser zero, independentemente do ângulo θ, e se os elementos colineares estão sob tração ou compressão. O segundo caso é quando dois elementos não colineares são unidos de maneira arbitrária e não há forças externas aplicadas ao nó. Nesse caso, as forças em ambos os elementos devem ser zero. O terceiro caso é quando dois pares de elementos colineares estão unidos num nó. Nesse caso, a força em cada par de elementos deve ser igual e oposta. É comum encontrar elementos em treliça que não suportam nenhuma carga, como nos casos 1 e 2 vistos anteriormente. Esses elementos são chamados de elementos de força zero. Esses elementos de força zero não podem simplesmente ser removidos da treliça. Considere, por exemplo, essa treliça. Um diagrama de corpo livre do pino C mostra que as forças nos membros BC e CD são zero, para essa condição particular de carregamento. Nesse caso particular de carregamento, esses dois elementos podem ser removidos sem comprometer a estabilidade da treliça. Isso não é sempre o caso, no entanto. Se a treliça for carregada no nó C, um diagrama de corpo livre do nó B mostra que a força no elemento BD é zero. Sabendo que a força BD é zero, um diagrama de corpo livre do nó D revela que a força AD também é zero. Portanto, ambos os elementos BD e AD são elementos de força zero. Esses elementos, no entanto, não podem ser removidos, sendo necessários para garantir a estabilidade da treliça. Se esses membros fossem removidos, não haveria nada que impediria qualquer pequena perturbação de mover o ponto D fora do alinhamento original da treliça. Mas, nesse caso, um diagrama de corpo livre do nó D mostra que, para manter o equilíbrio, ambas as forças DE e CD devem ser zeros. Mas o equilíbrio do nó C requer que CD não seja zero. O que acontece nesse caso é que a treliça não está mais em equilíbrio e o pino D continua flambando para fora até que a treliça colapse completamente. Portanto, remover elementos de força zero nem sempre é uma opção viável. Em geral, esses membros de força zero são necessários para suportar cargas quando a condição de carregamento é alterada, e quase sempre são necessários para garantir a estabilidade da treliça. Para praticar, vamos fazer mais um exercício, utilizando o método dos nós para determinar todas as forças agindo nos elementos dessa treliça. Esse exercício pede, portanto, as forças em cada um dos membros dessa treliça. A dica do método dos nós é escolher um nó no qual não mais do que duas forças incógnitas atuam, para eu conseguir determinar essas incógnitas a partir das duas equações de equilíbrio disponíveis. No entanto, nesse problema, nenhum dos nós eu tenho só duas incógnitas. Aqui no nó B eu tenho 3 elementos, no nó C eu tenho 3 elementos, no nó A e no nó D eu tenho 2 elementos, mas eu também tenho as forças de reação desconhecidas. Nesses casos, no entanto, eu posso começar fazendo um diagrama de corpo livre da estrutura completa, determino as reações em A e D, e aí eu posso começar a determinar as forças internas a partir do nó A ou do nó D, porque aí eu vou conhecer as reações, e aí eu consigo determinar diretamente as incógnitas nessas duas barras. Fazendo um diagrama de corpo livre da estrutura completa, o nó A é um apoio por pino, reação AX, reação AY,
Em D, eu tenho um apoio deslizante, então só uma força normal, dx, e aqui a força de 500 kN sendo aplicada. Para esse corpo, um somatório de momentos em relação a A elimina essas duas incógnitas, me fornece dx igual a 433 kN. Determinados dx, um somatório de forças em x e y me fornece essas reações. AX 473 kN, AY igual a 500 kN. Determinadas essas reações, eu posso iniciar o método dos nós para determinar as forças internas em cada um dos elementos dessa treliça. Fazendo um diagrama de corpo livre dos nós, cada uma das forças nos elementos atua ao longo dos elementos da treliça. Veja que eu posso iniciar o método tanto pelo nó A quanto pelo nó D para determinar essas duas forças internas. Iniciando pelo nó A, eu vou ter o equilíbrio do nó A em duas direções, x e y. No entanto, x e y eu vou ter que resolver um sistema para TAC e TAB. Como essa força TAC está ao longo dessa direção, que eu vou chamar aqui de x', eu posso fazer um somatório de forças em x' e y', e aí eu não vou precisar resolver um sistema linear. Como TAC está ao longo de x', então o somatório de forças na direção y' vai me dar só o TAB como incógnita. TAB menos 433 kN. Então TAB é uma força de compressão. Determinados TAB, então eu posso fazer agora um somatório de forças na direção x', vai me dar TAC menos 250 kN. TAC também é um elemento em compressão. Conhecidos essas duas forças, eu posso passar agora para o nó C, por exemplo. Eu vou fazer um equilíbrio de forças de novo nessas direções x' e y'. Do somatório de forças em x' eu calculo CD, TCD igual a 0. E do somatório de forças na direção y' eu calculo BC, 433 kN. Determinados AB, AC e agora BC, CD, falta só o TBD. Do nó D, somatório de forças em X, eu tiro TBD, 433 kN. Com isso, eu determino todas as reações no sistema e todas as forças em cada elemento de barra da minha treliça. Terminado de resolver o problema, eu também posso checar os meus cálculos, como eu já determinei todas as forças agindo no sistema, verificando o equilíbrio do nó B. Aqui eu tenho 3 forças que eu determinei. Obviamente, esse nó B também tem que estar em equilíbrio. Então, o somatório de forças em x e y no nó B tem que ser 0. Verificando meus cálculos, somatório de forças em x no nó D, eu vou ter o TBD mais TBC cosseno de 60 menos TAB cosseno de 60. Veja que isso aqui dá 0. Então, o nó B está em equilíbrio na direção x. Em y, a mesma coisa. Somatório de forças em y menos TAB seno de 60 menos TBC seno de 60 igual a 0. Então, isso é um indício que os meus cálculos estão corretos. Resumindo os resultados, eu vou indicar aqui todas as forças agindo nos elementos da treliça e indicar explicitamente quais forças são de tração e compressão e quais são elementos de força zero. Na aula de hoje, nós começamos a estudar estruturas, focando em treliças planas. Uma treliça é uma estrutura composta por elementos de barras unidos em suas extremidades. Cada barra é um elemento de duas forças e suporta somente forças de tração ou compressão. Como as barras são elementos de duas forças, sua linha de ação passa por suas extremidades. Nós também definimos o que é uma treliça simples, que é uma treliça construída a partir da unidade rígida básica, o triângulo. Novas unidades são formadas, incluindo 2 novos elementos, conectados em suas extremidades para formar um novo nó. Todos os nós da treliça são considerados como conexões por pinos, e considera-se na análise de treliças que todas as cargas externas são aplicadas apenas nos nós da treliça. Finalmente, nós introduzimos também o método dos nós,
que permite determinar de maneira sistemática a força em cada elemento da treliça, fazendo sucessivas análises de equilíbrio em cada nó da treliça. E por hoje é isso. Muito obrigado.